Senhor, nós nos encomendamos às tuas mãos e desde já queremos agradecer, Senhor, porque nós temos a tua unção disponível para falar a tua palavra nessa manhã. Todos nós precisamos dessa unção, Senhor, tanto que fala como os que ouvem. Todos nós queremos estar debaixo da mesma unção, para que juntos possamos ser edificados e estarmos em uma só sintonia, para que o Senhor encontre caminho no nosso meio nessa manhã e nos edifique juntos, em nome de Jesus. Para iniciarmos essa manhã, eu penso que nós precisamos dar uma lida em Jeremias capítulo 15, verso 16. E lembrar também, irmãos, nós estávamos falando ontem, mas eu penso que para a nossa didática, nosso aprendizado, nós precisamos perceber que a mesma palavra que é leite, ela também é alimento sólido. Não são duas coisas diferentes. Digamos que há camadas. E para nós irmos descendo da camada que é somente leite, que tem um determinado tempo necessário para que isso aconteça, nós nos alimentarmos de leite, e ela mesma, daqui a pouco nós experimentarmos ela enquanto alimento sólido, algo no nosso interior precisa acontecer, que não está atrelado tão somente ao assunto da nossa mente. Esse é um assunto de faculdades espirituais exercitadas, para que possa haver essa transição da palavra que em um momento da sua vida ela era leite para você, e agora essa mesma palavra ela se torna alimento sólido, e você começa a se assustar. Ué, onde é que eu estava que eu não vi essas verdades? Você estava na infância espiritual, e agora você fez essa transição, e agora você consegue tocar em coisas mais profundas, não por causa do seu intelecto. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Ele é necessário. Nós precisamos usar as nossas faculdades mentais, nosso intelecto, nosso entendimento, para no começo nós irmos entrando. Nós precisamos ler, precisamos nos misturar com essa palavra, e isso não pode deixar de acontecer. Isso é necessário, esse momento, que na infância espiritual nós desejamos o genuíno leite espiritual com muito ardor, desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento espiritual. Então tudo é necessário, mas conquanto possamos avançar no conhecimento intelectual, mas tem camadas das escrituras que nós só iremos tocar com o exercício das faculdades interiores. Isso precisa ser entendido com muita clareza, irmãos. Com muita clareza. Embora, de fato, nós iremos utilizar as nossas faculdades da mente, mas isso não está restrito ao campo do intelectualismo. Isso diz respeito a exercícios espirituais interiores. À medida que isso vai acontecendo, que acontece esses exercícios, as camadas das escrituras, você vai descendo camada após camada, e a realidade vai se solidificando no seu interior. Os irmãos entendem? Que não é só um assunto de intelectualidade. Às vezes alguns se atrapalham. Pessoas que têm uma capacidade intelectual tremenda, mas não saiu da infância espiritual. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. É uma bênção. Deus deu a cada um de nós pessoas altamente dotadas, com intelecto, com QI elevado. É bênção de Deus. Mas pensar que com essa ferramenta nós podemos ir às profundezas de Deus, é uma ferramenta,
Mas para nós irmos às águas mais profundas daquilo que Deus tem para nós, é um assunto de faculdades espirituais exercitadas. E isso não é inato. Isso precisa de um exercício diário, de comprometimento com o Senhor. Eu me lembro, eu falo isso quando era jovem, nas conferências, em Contagem, ali, aqui e acolá. Puxa, aquele irmão, onde é que esse irmão viu isso que eu não vi? Aí eu digo, meu Deus, eu vou ler o mesmo livro que ele leu, eu vou ler, vou fazer isso. Isso é coisa de adolescente, coisa de jovem, mas tem que ficar lá na infância. Eu ficava encantado, eu digo, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, eu não vejo o que esse irmão está vendo. Mas o assunto é que aqueles irmãos estavam tendo as suas faculdades exercitadas, e eles estavam entrando, imergindo no Senhor, nas Escrituras, com o exercício dessas faculdades. Não era um assunto intelectual meramente. Às vezes muitos se atrapalham, às vezes o moço se converte, o moço tem um bom intelecto, sabe falar bem, tem o poder da prédica, da oratória, e daqui a pouco, com pouco tempo, lá vai 6 meses, 1 ano, 2 anos, o moço já é pastor. Irmãos, por favor, isso não é um assunto de intelectualidade. Por isso que o povo de Deus, às vezes nós estamos entrando em assuntos que não deveríamos. Pessoas que deveriam ser discípulos, sendo colocados em uma posição que não é sua. Por quê? Porque tem um intelecto elevado, porque tem um conhecimento, uma mente brilhante, graças a Deus por isso, mas ainda é novo convertido, ainda está na infância espiritual, ainda precisa tomar muito leite para ser constituído do Senhor. Nós estamos vivendo essas coisas nesses dias. Pessoa brilhante, uma mente brilhante, o povo fica, meu Deus, que poder de prédica. Pega um texto, irmão, isso até talvez a inteligência artificial possa fazer. Preparar uma pregação, é possível. Chama lá no chat GPT e prepara e faz tudo aquilo, mas isso não é assunto de faculdades espirituais exercitadas. E aqueles que já são exercitados, aqueles que habitam no Santo dos Santos, eles percebem a origem do alimento. Ninguém engana ninguém, não. Tem irmãos e irmãs exercitados que percebem o cheiro do alimento. Eles sabem se está da origem, se está vindo do Santo dos Santos. Que o Senhor nos ajude nesses dias, irmãos. Continuo, vou repetir o que eu falei ontem. Precisamos de irmãos e irmãs, discípulos do Senhor. Pessoas que têm um coração ensinável para ser discipulados. Porque senão, todo o conhecimento que venha a ter, ele não flui na direção que deveria. E nós, como igreja, sofremos prejuízos, porque precisamos de irmãos e irmãs, na sua simplicidade, que tão somente expresse e dê aos outros aquilo que o Senhor tem nutrido a ele ou a ela mesmo. Somente isso, não precisamos inventar roda, precisamos ir muito longe, precisamos apenas ser fiéis no pouco que o Senhor tem nos dado, dia após dia. Mas isso requer de nós um comprometimento que vai além do que nós já temos experimentado. Como diz o texto aqui de Jeremias 15:16: achadas as tuas palavras, logo as comi. Essa palavra é alimento. O profeta encontrou essa palavra, ele logo comeu. Quando ele come a palavra, quando os irmãos e as irmãs comem a palavra, o que acontece com as nossas reuniões, os nossos encontros, as nossas comunhões?
muitas coisas começam a acontecer. Tão somente por comer essa palavra é alimento. E nós precisamos dessa constituição mais do que nunca. Precisamos ser constituídos do Senhor. E essa constituição é pela palavra. Não há atalho. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então, o profeta come essa palavra, então ele passa a profetizar. Não da sua cabeça, não porque ele tem um bom intelecto, não porque ele é capacitado, mas porque, achadas as tuas palavras, logo as comi. Nós precisamos ter essa disposição. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada alguma de 2 gumes. Chega até o ponto de discernir alma e espírito. Não, chega até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós precisamos crer, irmãos, que essa palavra ela faz isso. Mas, como diz Tiago, mostra-me a tua fé sem as obras. Eu com minhas obras te mostrarei a minha fé. Leia as escrituras, irmãos. Exercita a fé. Exercita a fé lendo as escrituras com encargo, todos os dias. Exercita essa fé aí, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é penetrante. E eu estou na superficialidade das coisas, da vida cristã, da carreira, e eu preciso exercitar a fé. E essa fé tem que ser prática, tem que ser demonstrada no compromisso diário. Fé com obras. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Chega até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra faz isso, mas eu preciso dar passos de fé em direção a isso. Como o irmão colocou ontem, precisamos no mínimo ler uma vez ao ano as escrituras, toda, capa a capa. Ah, mas eu não entendo o que eu estou lendo. Eu estava meditando agora pela manhã. Alguns irmãos, talvez, alguns que não lidam com tecnologia não entendam o que eu vou falar, mas vamos ver, arrumar uma linguagem para ver se a gente todos compreendemos o que eu vou dizer. Os irmãos sabem aquelas janelas pop-up, né? Você está acessando um site e aí pula na sua tela. Ou, digamos, janelas que se abrem quando você está acessando um site, aí propaganda disso, daquilo, pá. E lá vai a inteligência artificial, usa, sabe, dos seus gostos, e aí as janelas começam a pipocar na sua tela. Por quê que eu estou lendo as escrituras todos os dias? Mas, irmãos, às vezes eu estou lendo, não entendo tanta genealogia, e disso, e fala daquilo, a arquitetura, o templo, as medidas, o norte, o sul, o leste, o oeste, e nós precisamos continuar lendo. Mesmo que você não entenda, você precisa crer que alguma coisa está acontecendo no seu interior, que um dia você vai começar a perceber. E eu já fui surpreendido com coisas que eu digo, Senhor, eu não acredito no que está acontecendo. Uma vez eu estava orando, um versículo surgiu inteiro na minha mente. Nunca me dediquei a memorizar aquele versículo. Nunca. Que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual prescruta o mais íntimo do seu ser. Eu digo, Senhor, eu estava ali, depois que eu levantei daquele momento, eu fui pegar, Senhor, eu nunca memorizei esse versículo. Outro dia estava na praia lá, aquele pop-up apareceu. Acho que é 1 Coríntios 8:2. Aquele que pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe
como convém saber. Eu digo, Senhor, o Espírito Santo sabe administrar a coisa. Só que nós precisamos dar oportunidade ao Espírito Santo para termos matéria-primas estocada no nosso interior. Embora você não entenda o que você está lendo, leia, continue, algo está acontecendo no seu interior. Um depósito, no mínimo, um depósito está sendo formado. Para na hora certa que o Espírito Santo vier a você em uma visitação, aqueles pop-up começar, as janelas começam a se abrir, os versículos começam a vir, você não sabe de onde vem, porque o Espírito Santo sabe a necessidade específica daquele momento, que aquele versículo precisa vir como um pop-up no seu coração, e você ali gastar horas diante do Senhor, contemplando, meditando, porque um simples versículo apareceu. Por quê? Porque você passou por cima daqueles versículos 1, 2, 10, 20, 30, 40 vezes, necessárias demais. E no momento certo que você precisa, você vai enfrentar algo lá adiante, o Espírito Santo faz emergir do seu interior aquela escritura, porque há uma construção, ali há alguém que coopera com o Espírito Santo, e que depende se o dia está chovendo, se o dia está nublado, seja lá o que for, você senta ali e você vai ler as escrituras, custe o que custar. E nos dias que vivemos então, irmãos, quanto nós precisamos desse socorro do Espírito Santo, emergindo, trazendo o que é necessário para ministrar no momento certo na sua vida, na vida de outros que necessitam. Um irmão, uma irmã entra em contato com você na comunhão, na hora emerge aquele pop-up, aquele versículo que precisa ser ministrado. Mas essas coisas estão passando aí diante de nós, e nós não estamos pondo a atenção no que nós deveríamos pôr a atenção. E aí nós podemos ser pessoas que não podem administrar os tesouros da casa a outros. Por quê? Porque o nosso compromisso com as escrituras é fraco. Quando eu tiver tempo eu leio as escrituras, não. Isso tem que ser parte da sua agenda, aqueles pontos da agenda. Quando alguém procura um empresário, seja lá quem for, uma pessoa muito importante, você vai procurar ele, você chega lá para a secretária e diz, por favor, eu queria ter uma agenda com fulano de tal, 9 horas da manhã. Nesse horário aqui, ele não tem agenda com ninguém, porque tem algo na agenda dele que é muito importante. E esse horário tem que estar marcado na nossa agenda. Esse tempo com as escrituras não pode ser negociável. As agendas do mundo são marcadas assim, e a nossa, a gente fica aberto ao que der, ao que acontecer durante o dia. Não, irmãos, não é assim não. Se nós queremos ser úteis ao Senhor, a nossa agenda precisa ter marcações precisas. Nós estudamos aquelas lições básicas, do começo nós somos ensinados a ter a comunhão matinal, mas um dia o Senhor pode chegar e esse tempo está aí, tá bom, mantém isso aí, mas eu preciso de outro tempo com você durante o dia. Você está disposto a isso? A mudar a sua agenda, porque o Espírito tem necessidade de te ministrar na formação de Cristo na sua vida. Há uma necessidade, o Espírito está ali notificando que o seu interior precisa estar diante do Senhor, não só na comunhão matinal. Ele precisa, o seu interior está clamando por um tempo extra para estar diante do Senhor. Nós temos tempo para tudo que nos interessa, mas precisamos pôr atenção nos interesses do Senhor, e o Espírito Santo vai marcar essa agenda para ti. Mas eu estou falando esse assunto que tem a ver com o que nós iremos falar em Hebreus. Vamos para Hebreus 5, voltar ao nosso texto. Irmãos, como que nós iremos ter uma vida de oração plena, irmãos? Não existe isso.
de ter uma pessoa de oração, uma vida plena de oração, se você não lê as Escrituras? Você vai orar sobre o quê? Sobre os seus próprios sentimentos? Ficar a vida toda condenado a ficar no átrio exterior, na sua vida de oração? O Senhor nos quer ver lá no Santo dos Santos, conduzido pelo Espírito Santo. Mas tem um trilho que nos leva do átrio ao Santo dos Santos. E esse trilho é a palavra. E o Espírito Santo vai nos conduzir aí a ter essa intimidade com Deus, que não é diferente, cuidado, de ter uma intimidade com as Escrituras. Nós queremos ter intimidade com Deus, mas as Escrituras ficam lá, depois que eu chego da reunião de domingo, guardada lá, e eu nem pego. Irmãos, tem alguma coisa aí do nosso entendimento que precisa ser ajustado. Não existe intimidade com Deus sem que as Escrituras tenham um lugar de preeminência na nossa vida. Sem esse trilho nós não chegamos aonde nós queremos, que é intimidade com Deus, lá no Santo dos Santos. Não existe atalho aí. Qualquer atalho aí é fogo estranho. E a gente já sabe o que é que acontece com fogo estranho. Amém? Vejamos. Nós ficamos de ver o verso 13 e o 14. Vamos ler. Hebreus 5, 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E nós entendemos isso, e nós precisamos entender isso, que todos nós ou estamos nessa fase ou já passamos. Mas quem já caminha há décadas não pode permanecer nessa fase da infância. Não, irmãos. Não, porque a igreja precisa que você assuma a responsabilidade. E nós não podemos delegar responsabilidades à criança. Não pode. É algo que os que são mais maduros compreendem um pouco. E por isso que alguns não podem. Eles estão incapacitados de assumir responsabilidades, porque eles ainda são crianças. Eles não podem descer a um nível abaixo da camada que ele está das Escrituras, porque é criança. E isso se revela se você colocar alguma coisa de responsabilidade na mão dele ou dela. Veja que esse assunto não está apenas atrelado a intelecto. É um assunto de faculdades espirituais exercitadas, o qual é perceptível no meio da assembleia. Ninguém engana ninguém com esse assunto aí. Pode até enganar um, dois ou três, mas o coletivo, ele começa a perceber quando é exposto à palavra. Quando se está exposto à palavra, você começa a perceber as coisas com mais nitidez. E os que assim não estão nessa dieta diária, também é perceptível. A maneira como a pessoa toca na palavra, quando ela fala, você percebe se ela está falando ali para encher um espaço ou se há carga de Deus no assunto, se há peso, se ela traz algumas cicatrizes que essa espada ali causou na separação de alma e espírito, vai cortando as coisas. Essas coisas são perceptíveis, irmãos. Não nos enganemos nesse assunto. Esse assunto da vida, vida é vida. Intelectualidade é uma outra coisa. Então, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E nós compreendemos
que a criança tem uma fase específica, um tempo específico para tomar leite. Mas nós precisamos entender que há também uma transição para a idade madura. A idade de sermos perfeitos, aptos a assumir responsabilidades. Vamos agora para o 5,14. Mas, porém, entretanto, todavia, de outra maneira, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Interessante que nesse texto tem duas palavras no original grego que não tem em mais nenhum outro lugar do Novo Testamento. Duas palavras. Mas o alimento sólido é para os adultos, os perfeitos, no original, os perfeitos. Para aqueles que, pela prática, o original fala, pelo hábito. Aqui a palavra no original grego é hábito, habitum, no latim. Pelo hábito. Irmãos, estamos nós aqui disponíveis, dispostos, abertos a que o Espírito Santo crie novos hábitos em nossa vida, porque esses hábitos irão tomar uma parte significativa do nosso dia. As coisas não são de graça. A salvação foi de graça. Nós recebemos ela, fomos salvos no Espírito, mas a salvação da alma requer entrega, negar-se a si mesmo. Então, aqueles que pelo hábito, nós precisamos ir ao Senhor e perceber se não é que nós estamos resistindo ao Espírito Santo, a criar hábitos em nossa vida. Hábitos requer tempo, meditação, contemplação, quietude, leitura das Escrituras, hábitos. Mas nós queremos ser espirituais, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é prático. Ele quer criar hábitos na nossa vida. Nós todos aqui não nascemos, nenhum de nós, com o hábito da leitura. Isso eu aprendi logo quando era jovem, na adolescência. Eu tinha comunhão com o irmão, ele falava, irmão, o hábito da leitura é um assunto que não nasceu conosco. Nós precisamos desenvolvê-lo da mesma forma que nós desenvolvemos exercitamos as nossas faculdades espirituais. Hábito, irmãos. Hábito. Estamos nós dispostos, na correria nossa do nosso dia, as nossas prioridades vão ser tocadas pelo Espírito Santo, por causa do hábito que Ele quer gerar em nós. Estamos nós dispostos? Eu me lembro, irmão Dino, falando sobre o Espírito Santo, digo, irmãos, nós queremos ser guiados pelo Espírito, mas nós estamos dispostos a ser acordados no meio da madrugada, do seu soninho lá, e eu preciso ter um tempo com você aí. Eu me lembro uma vez, saía da reunião de serviço, cansado, de madrugada, ir para casa, e o Senhor disse, ei, você vai chegar em casa, você vai tomar um banho, você não vai ligar a televisão, e eu preciso ter um tempo contigo. Mas eu estou cansado, eu quero dormir. Amanhã eu vou trabalhar.
Tem esse assunto aqui, desse verso no grego, preciso ver com você aqui. Amém? Mas nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Às vezes, irmãos, por favor, aqui eu peço encarecidamente, não me compreendam mal. Não me compreendam mal, por favor. As coisas são assim, o Espírito Santo ele se manifesta graciosamente entre nós, e fala em línguas, e tem manifestações, liberdade. Alguns irmãos são cheios do Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo. Tudo normal, essas coisas precisam acontecer. Nós adoramos o Senhor, nós tocamos o Senhor. Mas isso é uma parte. Mas essas coisas também acontecem no nosso dia a dia, de uma outra maneira que nós às vezes não entendemos. Vem uma inspiração, vem um impulso no seu interior. Mas você pensa que essas coisas só acontecem na reunião. E tem sempre que acontecer na reunião. Mas tão verdadeiro, tão real é quando há essa visitação que você está na sua casa. Às vezes você está debaixo de... Tantas vezes eu tive que sair correndo debaixo do chuveiro para ir anotar o que o Senhor estava me dando. Correndo, eu digo, isso aqui vai sumir da minha mente. Deixa eu correr. Anotar, depois volta e continua as coisas. A gente não pode circunscrever as coisas apenas à reunião da igreja. É uma bênção estarmos juntos. E acontecem coisas que às vezes nós estamos sozinhos, elas não acontecem. Precisa do reunir do povo, esse povo todo está junto, para que haja essas manifestações. Mas há coisas também do mesmo nível acontecendo nas madrugadas, no nosso dia a dia. Vem aquela inspiração, o Espírito Santo traz um versículo e você passa o dia todo ali, que é dado aos pés do Senhor. Senhor, esse assunto que você mostrou aqui agora não é real em mim. Tenha de misericórdia. Você vai ficar lá aos pés dele. Primeiro reconhecer que ele foi enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele traz convencimento. Então nós precisamos estar abertos a todas essas manifestações, mas não esquecendo que na simplicidade, da maneira que você menos entende, às vezes aí ele está operando, trazendo convencimento, tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. Então nós precisamos estar aí habitando e vivendo nessa esfera. Que ele se manifesta, ele se move da maneira que ele quer. Mas nós precisamos arrumar tempo. Nós precisamos ter hábitos para permitir que ele nos conduza em graça, sempre levando-nos do átrio ao santo lugar, e do santo lugar ao santo dos santos da sua presença. Sempre o Espírito Santo se movendo entre nós, no nosso meio, seja individualmente, coletivamente, sempre será nos levar para o santo dos santos, para conhecermos essas realidades da profundidade do conhecimento de Deus. Aqueles que pelo hábito... Quais são os nossos hábitos, irmãos? Será que nós estamos dispostos a abrir mão de hábitos que nós julgamos às vezes inofensivos na nossa vida, mas que levam tempo e consome o nosso tempo e nos deixa na infância espiritual o tempo todo, lá no jardim de infância? A igreja precisando de mão de obra, e muitos ainda estão no jardim da infância e eles não podem assumir responsabilidade, embora queiramos, mas eles não podem. Para aqueles que pelo hábito têm as suas faculdades, no original são sentidos. No original são sentidos. Alguns irmãos ao traduzir colocam sentidos espirituais, que têm as suas faculdades espirituais, mas o original
A estetéria. A estetéria fala dos sentidos que nós temos no homem exterior: visão, olfato, paladar, a audição, o toque, o tato. A estetéria fala desses sentidos. Mas aqui, no texto sagrado, o Espírito Santo está apontando para esses sentidos do homem interior. Você vê que o assunto aqui, que ele vem falando de leite e alimento sólido, está falando de nutrição, está falando de alimentação. E esses sentidos, esses sentidos que eu vinha falando ontem com os irmãos, essa aestetéria é que precisa ser exercitada. Aestetéria. Nas Escrituras, nós precisamos ver o Senhor nas Escrituras. Nós precisamos sentir o bom perfume de Cristo. Lá o que Paulo fala. De que é que Paulo está falando ali? No Novo Testamento, falando de o bom aroma, o bom perfume de Cristo. Porque lá no santo lugar, no santo dos santos, os lugares mais cheirosos que existiam na face da terra. Porque aquele perfume que foi feito ali, em nenhum outro lugar tinha daquela composição. E se fizesse igual, ia morrer. Não pode haver falsificação, não pode haver imitação. Então Paulo está falando disso, do bom perfume de Cristo. Então a estetéria tem o olfato, a estetéria tem a visão, o sentido, não os órgãos em si, mas os sentidos da visão, do olfato. Irmãos e irmãs que estão vivendo no Santo dos Santos, e quando nós estamos reunidos, começa a perceber se aquele louvor que foi entoado, ele veio lá de dentro do Santo dos Santos. Nós temos que ter muito cuidado, como o Billy bem colocou. Nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo no nosso meio. Mas liberdade mesmo, não para colocar a nossa agenda. Porque tem irmãos e irmãs aí, que eles vivem no Santo dos Santos. E eles sabem se aquele louvor que foi entoado, se veio de lá. Então veja, os irmãos do louvor precisam estar lá no Santo dos Santos. Precisam ter as suas aestetérias exercitadas para discernir até quem vem pedir um cântico, se é de fato aquele cântico, porque há uma agenda do Espírito Santo toda vez que o povo de Deus se reúne, e nós precisamos honrar o Espírito Santo nesse assunto aqui. Nós precisamos ser exercitados, nós precisamos ter essa aestetéria exercitada, precisamos ver o Senhor, precisamos sentir o Senhor através do olfato, o bom perfume de Cristo. Interessante quando alguns irmãos e irmãs, eles tiram cântico. Eu já percebi, irmãos, é céu na terra. Está no momento certo lá e o Espírito Santo, ele inspira, e quando coloca o cântico, a reunião decola. Mas, por outro lado, entretanto, todavia, às vezes está se movendo pelos sentimentos e pelas emoções da alma descontrolada. E aí, há 3 meses atrás, um cântico foi entoado, a pessoa traz uma memória. Olha aquele cântico, lá naquele momento foi uma bênção, aquele cântico para aquele momento específico daquela reunião lá. Mas a pessoa quer trazer aquela reminiscência para a reunião de hoje. Mas hoje o Espírito Santo já tem uma outra agenda. Irmãos, isso é sério. É a casa de Deus. O povo precisa, todos nós precisamos entender a agenda do Espírito Santo, que às vezes causa confusão na nossa cabeça. Às vezes quando nós estamos no homem exterior, a gente não entende. A gente quer manipular as coisas do Espírito Santo no meio da reunião. Nós precisamos entender temor de Deus, para não colocar a mão nas coisas do Senhor. Mas eu acho que... Mas ficaria tão bonito, né? Eu me formei em arquitetura,
eu olhei nas escrituras, eu acho que o candelabro deveria estar no norte. Não, irmão. O Espírito Santo queria que ele ficasse do lado do sul. E que a entrada do átrio fosse no oriente. E o Santo dos Santos está no ocidente. E a mesa dos pães está no norte. Isso aí não está solto aí não. Tem agenda para as coisas do Senhor. E nós precisamos temer esses assuntos. Nós precisamos temer, irmão. Precisamos ter reverência. Entender que quando nós chegamos em uma reunião, nós estamos no átrio. E precisamos ser levados, conduzidos pelo bendito Espírito Santo para o santo lugar. E logo depois, no Santo dos Santos. Mas isso acontece, e a Shekinah de Deus, quando a agenda dele é cumprida cabalmente no nosso meio. E nós precisamos temer. Nós não podemos agir de qualquer maneira, de maneira leviana nas reuniões da igreja. Eu acho que deveria tirar esse cântico. Calma lá, irmãos. O que você está achando? Esse início desse pensamento seu veio lá do Santo dos Santos ou do átrio da sua alma? No homem exterior. Então, aqueles que têm pelo hábito a sua aestetéria, como nós precisamos provar com o paladar. Provar e vede que ele é bom, não é isso? Provar, a estetéria. A estetéria, ou seja, essa estetéria sendo apontada para o homem interior. Ele tem visão, ele tem olfato, ele tem paladar, ele tem audição. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Faculdade, sentido do homem interior, da estetéria. E nós precisamos, como aquela mulher do fluxo de sangue, tocar o Senhor. Tocou, imediatamente ela foi curada. E nós precisamos tocar o Senhor. Tudo isso quando nós entramos em contato com as Escrituras. As nossas estetérias são ativadas. E aí você percebe que o assunto não é só o intelectualismo, é o assunto da estetéria está sendo exercitada para você tocar o Senhor nas Escrituras. E quando todos nós começamos a ter esse exercício, então, tanto ao falar quanto no ouvir, você começa a ficar apto a discernir o que está sendo ouvido. Nas reuniões, na visitação, na comunhão, seu ouvido, sua estetéria está sendo exercitada e você está percebendo, o ambiente mudou, o cheiro, tem carne no assunto. É para isso, a palavra está dizendo aqui, para aqueles que pela prática têm as suas estetéria exercitadas. Outra palavra, gegimnasmena, da onde vem a palavra ginásio, gimnásio. De onde vem a palavra no inglês gym, academia, nosso ginásio, academia. Paulo fala para Timóteo, exercita-te na piedade, gegimnasmena. Está falando de academia. O original grego dessa palavra é que você vai para um lugar, tipo um ginásio, para exercitar o corpo, se manter em forma. É assim que o Senhor quer ver o nosso homem interior, essa estetéria exercitadas. O Espírito Santo cria o hábito em você de você se dedicar às Escrituras diariamente. Então as suas faculdades começam a serem exercitadas. E às vezes você não entende como é que está acontecendo isso e como se processa. Mas é só para ficar por aí? Não. Para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas,
para discernir. Nós precisamos de irmãos e irmãs que discernam as coisas que acontecem, discernam o tempo, o modo, a época em que vivemos e, primeiramente, a si mesmo, em comparação a tudo isso. O Senhor quer que tenhamos discernimentos. Eu sei que há irmãos e irmãs que têm discernimento de espírito, discerne com facilidade as coisas aqui, ali e acolá, mas as escrituras, isso com respeito a dom, mas aqui as escrituras diz que todos nós precisamos ter discernimento. Mas para ter discernimento, essa aistetéria que compreende esses sentidos, precisam ser colocados diariamente na sua dieta. Eu confesso que quando eu li A Vida que Vence, eu não entendia. Tinha um aspecto ali que eu não entendia. Que ele diz que você pode perder, e sair daquele ambiente, daquela vida vitoriosa. Poxa, mas a pessoa crê, você crê, você se posicionou no terreno, ótimo, assim é, não saia daí não. Mas, se você não mantém essa estetéria exercitada, você começa a escorregar, porque o homem interior começa a ficar fraco. Ele para de ficar olhando para Cristo, visão. Ele para de ficar sentindo Cristo, de provar Cristo, de ouvi-lo e de tocá-lo. Então, se nós queremos ser pessoas que são vencedores, hoje nessa época, não tem atalho. A nossa estetéria precisa ser exercitada, ou seja, o hábito está para os sentidos, que está para o exercício. São coisas inseparáveis. Hábito, sentidos e exercício. Isso requer tempo. Isso não é na passividade. Isso não é você está, como as pessoas falam, na inércia, na osmose. Não. Falar de uma graça que não me leva a assumir minha responsabilidade, porque na inércia, automaticamente, todos nós na inércia já estamos na carne. Todos nós, na inércia, já estamos na carne. Por quê? Porque aqui é dito que eu preciso ter o hábito de ter essa estetéria exercitada para discernir. Mas eu já sou filho, eu já tenho tudo. Opa, devagar aí. Você não entendeu muito bem o assunto da graça capacitadora. A graça capacita a assumirmos responsabilidades. Nós entramos pela porta da salvação, nosso espírito está salvo, mas a alma precisa se submeter ao espírito com a nossa permissão para ter essa estetéria exercitada para discernimento. O final do assunto é discernir e quanto que nós do povo de Deus precisamos de discernimento. Aqui é o nosso assunto aqui. Esse assunto não é uma coisa especial de um e de outro. Esse assunto é para todo aquele que atentou, viu esse assunto aqui, se colocou diante do Senhor e vai se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo a criar hábito para ter os seus sentidos interiores do Espírito em contato com as Escrituras. Você lê as Escrituras e você começa a imergir no texto. Você começa a descer, você começa a entender as coisas. O intelecto é utilizado, sim, no controle do espírito.
sabendo o momento certo de colocar as coisas, sabendo utilizar o conhecimento de forma adequada, manusear o conhecimento bíblico no momento certo. Por isso eu confesso para os irmãos que me assusta nesses dias as motivações que se apresentam para estudar as Escrituras. Me preocupa muito, porque há um espírito distinto daquilo que o Senhor quer. De conhecer por conhecer para mostrar conhecimento, conhecer para... outra coisa aqui que eu particularmente penso, há um espírito específico de levar o povo de Deus a ficar se degladiando por coisas que são legítimas, o conhecimento bíblico, mas se nós não conhecemos e nós não temos as faculdades espirituais exercitadas, a gente começa a criar cavalo de batalha no meio do povo de Deus. E que o Senhor guarde nossos jovens. Com jovens está a força, mas a força, jovem, não é para conhecer as Escrituras e ficar debatendo, brigando com um, com o outro, mostrando o que você conhece. Você já chegou, já encontrou uma turma aí, pela misericórdia de Deus, que tem mantido eles de pé. E você não foi levantado para debater. Você precisa aprender a ser discípulo. Você não foi chamado para inventar roda. A pólvora, já estava tudo aí, quando a gente chegou já estava. Me preocupa muito, irmão, tenho uma preocupação específica com esse assunto. Para nós não estarmos perdendo jovens nas nossas fileiras, que o Senhor está preparando para ser um presbítero no futuro, e no meio do caminho é cooptado por um espírito desse, de ficar se degladiando, mostrando conhecimento. Mostre isso em condigno proceder, porque nós podemos perder jovens que poderiam ser aqueles que iam nos suceder aí no futuro no ministério da palavra, presbitério, isso e aquilo, mas o diabo joga um brinquedinho. Algo é legítimo estudar as Escrituras, mas a motivação do coração nós precisamos sondar. Se não é para edificação, se é para ficar no meio da assembleia criando problemas, dificuldades, embates teológicos, Deus não lhe chamou para isso. E olha, a assembleia sabe de onde que vem alimento. A assembleia não é boba, você pode me enganar, mas toda assembleia não. Tem irmãos e irmãs aí que habitam lá dentro do Santo dos Santos, e eles observam, eles percebem cheiro de alimento. E nós precisamos ter a nossa astetéria exercitada, gegimnasmena, ele tem que ir para a academia. Aquilo que eu falei no começo, você cuida do homem exterior, a alma também vai para os consultórios, mas a estetéria, você precisa estar aqui, debruçado sobre o texto sagrado. Nós queremos muitas coisas, mas o nosso homem exterior está raquítico por falta do alimento. E às vezes nós estamos usando a Bíblia de maneira inadequada, porque a nossa estetéria não está sendo exercitada para discernir. O exercício é para discernimento, irmão. Nós exercitamos a estetéria e nós tocamos o Senhor com esses sentidos na palavra. E esses sentidos não é somente para isso. Daqui a pouco você está no meio do povo de Deus, na reunião do povo de Deus, e o Espírito começa a te guiar com essa estetéria exercitada. Você começa a perceber as fontes das coisas. Por que está falando? Por que está agindo dessa maneira? Você começa a perceber se os assuntos começam a proceder do interior do outro, se vem do Santo dos Santos, porque você está se exercitando nisso. E o Espírito Santo está lhe conduzindo lá para o Santo dos Santos, no exercício dessa estetéria. E você passa a ter discernimento no Senhor. E isso não é para poucos, tá, irmãos? Cuidado com isso. Cuidado, isso é para todos. Todos têm uma estetéria. Todos têm um homem interior. Todos precisam exercitar essa estetéria
para discernimento. Precisamos discernir os espíritos, mas nós discernimos os espíritos no nosso espírito, movido pelo discernimento que vem pelo Espírito Santo, através das Escrituras. Então, não pode desassociar uma vida de oração de uma vida com as Escrituras. Alguma coisa vai ficar em desequilíbrio aí. Se você gasta tempos em oração, você já precisa ver esse assunto da leitura das Escrituras para ontem. Porque orou melhor quem leu melhor. Sua estéria está sendo exercitada nas Escrituras, irmão. Quando você parar para orar, você não vai orar bobagem. O Espírito Santo pode mudar a sua agenda de oração. Porque a sua estéria, o Espírito Santo vai trazer um assunto lá, aquele pop-up, que você precisa se debruçar sobre aquele assunto. Você começa a orar e a luz começa a brilhar sobre você. E a sua vida de oração vai sendo mudada de vasilha em vasilha. E como nós precisamos nesse dia, irmãos e irmãs, como Maria, aquedada aos pés do Senhor, nesse exercício interior profundo, que só o Senhor pode nos ajudar com essas faculdades, mas nós precisamos querer, e querer é 50% do caminho. Se nós queremos, o Senhor vai arrumar meios. Ele vai arrumar meios e vai lhe dar, Ele vai lhe apontar. Eu me lembro, fomos educados assim, comunhão matinal, mas comunhão matinal só está pouco. Precisa ter outro tempo. Precisa ter outro tempo. Vamos separar um outro tempo aí. Chovendo, fazendo sol, caindo neve, não importa. Esse tempo eu quero. Então, irmãos, não é fácil. Esse assunto não é na inércia. Esse assunto não é eu ficar parado e esperando. Os assuntos do mundo espiritual, do nosso homem interior, tem que ter, não é só você ficar. Se o Senhor está lhe conduzindo para uma quietude, amém. Mas o seu espírito vai, no homem interior, vai, pelo espírito, ditando o ritmo do seu dia. Agora eu vou orar, eu vou interceder. Mas a gente não sabe. Pode ser que a agenda do Espírito Santo, naquele momento que você está pensando isso, seja uma outra coisa. Te conduza a uma contemplação, uma meditação profunda nas Escrituras. Então, veja que é um assunto de estar em sintonia com aquilo que o Senhor deseja. Mas a estetéria precisa ser exercitada. E isso não é na passividade, não, irmãos. Isso precisa de exercício. Precisa que nós queiramos com o Senhor. Querer com Ele. Permitir que essas faculdades, esse sentido espiritual, comece a se robustecer, para que possamos discernir as coisas que se passam, discernir os outros, primeiro a nós mesmos, discernir o outro, discernir o ambiente e discernir as esferas espirituais e os tempos em que vivemos. Mas não esperando o tempo passar. Eu tenho 10 anos na fé, 20, 30, 40, mas como é que está a tua estetéria? Você já fez a transição da infância espiritual para a maturidade? Então que o Senhor nos ajude e nos conduza. Obrigado, Senhor. Encomendamos esse tempo ao Senhor, pedindo ao Senhor que na Tua graça, na Tua bondade, continue nos ajudando aqui nessa manhã na Tua palavra. E a palavra que nós ouvimos nessa manhã, que o Senhor nos ajude aí diante do Senhor, com o coração que o Senhor quer trazer, com arrependimento e com o sentido que o Senhor quer trazer a nós, para estarmos aos pés do Senhor, considerando cada uma dessas palavras na Tua presença.
somos agradecidos, louvamos, engrandecemos, exaltamos o Teu nome por tudo que até aqui e agora o Senhor tem feito entre nós. Seja exaltado, Senhor, glorificado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor.